A paz do Senhor, criançada! Assista agora a mais uma lição da EBD no Lar. Esse é o nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amiguinhos e familiares. Uma boa aula para você. Que Deus abençoe! A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Eu sou a tia Gabriele e vim aqui ministrar a última lição desse trimestre. E o assunto da lição de hoje é: voltar para Canaã é o meu sonho. E o texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, que diz: Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que não poderão segurá-las nas suas mãos. E o objetivo da nossa lição de hoje é entender que somente Deus pode nos ajudar a perdoar as pessoas que nos entristecem. A aula passada foi dito que Jacó e José tiveram um encontro. E a continuação de hoje vai dizer que depois desse encontro passaram muitos anos. Jacó adoeceu. Então, ele reuniu toda a sua família, chamou os seus filhos para abençoá-los. Depois que Jacó abençoou os seus filhos e disse a eles onde queria ser sepultado, ele morreu. Então, depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram preocupados e pensativos, e eles diziam: E agora? O que será de nós? Será que José vai se vingar da gente? Será que ele tem ódio no coração? Então, eles enviaram uma mensagem a José. Vamos ler na nossa Bíblia que mensagem foi essa? Eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir em Gênesis capítulo 50, no versículo 16 e 17, e diz assim: Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Olha só o que diz a nossa Bíblia, que José ficou emocionado com aquelas palavras. Há muito tempo atrás, no começo dessa história, nós vimos que a vida de José estava nas mãos dos seus irmãos, mas nesse momento, a vida dos irmãos de José é que estavam nas mãos dele. Quanta coisa mudou! Mas nesse momento, José aproveitou para ensinar algo aos seus irmãos. José tinha a certeza de que Deus estava cuidando da vida dele. José perdoou seus irmãos e cuidou deles e de suas famílias até o momento de sua morte. E José viveu muito, ele viveu 110 anos. Mas antes de sua morte, José fez um pedido, que está em Gênesis, capítulo 50, no versículo 24 e 25. E nós vamos ler. Diz assim: José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem o juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui.
E os versículos que acabamos de ler mostram que José tinha um sonho, que era voltar para Canaã, mesmo que depois de morto. E ele lembrou aos seus irmãos da promessa que Deus tinha feito. O Egito era uma terra muito boa, fértil e próspera, mas não era a terra prometida. A terra prometida era Canaã, e é para lá que José queria voltar, mesmo depois de sua morte. Crianças, com essa linda história, nós aprendemos uma lição que é muito importante para as nossas vidas: o perdão. Deus quer que nós exercitemos o perdão diariamente. Você sabe o que é perdão? Perdão é redimir alguém de uma culpa, é excluir a culpa. Alguém já lhe pediu perdão? Você já pediu perdão de alguém? Nós sabemos que isso é muito importante para que nós vivamos bem aqui nesta terra. E Deus nos orienta e nos incentiva através da sua santa palavra a perdoarmos. Vocês lembram o que os irmãos de José fizeram com ele quando ele era um jovem sonhador? Eles o jogaram num poço, o venderam, fizeram tantas coisas ruins, mas José era um homem diferente. Ele não guardou rancor apesar de tudo isso que os seus irmãos lhe fizeram. A Bíblia nos orienta a não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. E foi isso que José fez. Todo aquele sentimento ruim, inveja, amargura, rancor que os seus irmãos sentiam por ele, ele retribuiu com amor, com cuidado, com alegria e com festa. E é isso que o Senhor requer de nós. Deus quer que nós perdoemos uns aos outros. Deus nos perdoa diariamente pelos nossos pecados, as nossas falhas, a nossa desobediência. E Deus quer que nós venhamos perdoar uns aos outros. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E que nós não fiquemos somente ouvindo essa palavra, mas que nós venhamos praticar, fazer o que a palavra de Deus diz, que é amar o nosso próximo, não sentir inveja, não sentir sentimentos ruins. Mas se por acaso você sentir alguma coisa ruim no seu coração, peça que Deus lhe capacite para não guardar coisas ruins no seu coração, mas peça a Ele que lhe livre de toda coisa ruim. Faça como José. Observe como José viveu, quais características que José teve e você ainda não tem. Anote num papel e seja praticante. José era obediente, ele era proativo. Onde ele chegava, ele transformava o lugar positivamente. Ele era um servo de Deus e Deus se alegrava do coração de José. Então, criança, seja assim. Pegue o exemplo de José e viva conforme a palavra de Deus. E agora, eu te peço que feche os seus olhinhos, que nós vamos orar, pedindo a Deus que nos capacite para sermos pessoas perdoadoras. Papai do céu, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha limpar o nosso coração de toda amargura, de todo sentimento ruim, e que o Senhor nos capacite, Pai, para perdoar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Tem um corinho que diz assim, ó: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Deus é tão bom pra gente. Vamos retribuir essa bondade para a nossa família, com o nosso irmão, o nosso vizinho. Compartilhe essa palavra. Aquilo que você tem aprendido de Deus através dessas lições, você tem o dever de compartilhar, de falar da palavra de Deus para o seu próximo. Criança, agora eu te agradeço, porque você passou todo esse trimestre conosco, aprendendo mais da vida de José, aprendendo a palavra de Deus, e eu rogo as bênçãos de Deus para a sua vida, que Ele abençoe você, a sua família, o seu lar, e eu te convido para continuar conosco no próximo trimestre, se Deus assim nos permitir.
Reveja as aulas, reveja as lições e pratique a palavra de Deus. E eu te peço que feche os seus olhinhos que nós vamos encerrar a aula de hoje. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por esse trimestre que aprendemos da Tua Palavra e por mais essa aula que o Senhor nos permitiu ter acesso. Que o Senhor abençoe cada criança, cada lar, Papai querido, e que nós venhamos praticar a Tua Palavra e perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, crianças, e até a próxima. Tchau!